Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Irmão Braz, mais uma vez. Quero agradecer a sua presença aqui. Caso você não é inscrito no canal, já quero convidar você para que se inscreva, acione o sininho, para estar recebendo notificações sempre que postarmos vídeos novos. Você sabe que sempre estaremos trazendo algum assunto bíblico aqui. Hoje eu quero começar um estudo e falar sobre o nascimento de Jesus. Por isso, já sem demora, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, caso você tenha a sua Bíblia aí, no capítulo de número 1, onde a Bíblia fala sobre o nascimento do Senhor Jesus. E diz assim, no capítulo 1 e o versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Está em Isaías capítulo 7, versículo 14, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o cumprimento das Escrituras, ou seja, o que fora dito no Antigo Testamento, a lei e os profetas, como ele mesmo disse em Mateus 5,19, cumpriu-se no Senhor Jesus. Ele é o cumprimento das Escrituras. Por que é importante nós pensarmos no nascimento do Senhor Jesus? Por causa das características de como ele foi concedido. Repare que diz que Jesus foi concedido pelo Espírito Santo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 31, o anjo Gabriel, que é esse mesmo que fala com José aqui, também registrado por Lucas, fala sobre isso, de que o que seria gerado no ventre de Maria seria concedido pelo Espírito Santo. Ou seja, o próprio escritor diz que José estava desposada com Maria, no versículo 18, ou seja, estava noivo dela, e ainda não o conhecia, ou seja, não tinha entrado no ato sexual com ela ainda. Por isso que Jesus foi gerado do Espírito Santo. É necessário que se cumprisse essa palavra, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, e também Isaías capítulo 7, versículo 14, do nascimento virginal de Jesus, de não entrar na concepção natural de José e Maria, por causa da sua santidade, conforme está em Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27, capítulo 4, versículo 15, Jesus, para que ele pudesse ter nascido sem pecado, então era necessário que ele fosse gerado do Espírito Santo. Qual a necessidade de termos Jesus como a sua concepção do Espírito Santo? Para que ele não gerasse ou não herdasse a natureza pecaminosa de Adão, ou não fosse como nós. Como nós somos pecadores, temos a necessidade de sermos salvos dos nossos pecados. Este meio da salvação provido por Deus foi através de alguém que não precisasse ser salvos. Só podemos ser salvos por alguém que não precise ser salvo. Quando em Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que Deus tentou Abraão e disse para que ele fosse sacrificar o seu filho Isaque. Isaque sobe ao monte Moriá e Isaque pergunta a Abraão, seu pai: meu pai, aqui está o fogo para o sacrifício, aqui está a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão então responde a seu filho Isaque: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Porque Abraão sabia também que a salvação só poderia ser providenciada por Deus. E essa providência dada por Deus foi através do meio de que ele mesmo exigiu. E a exigência de Deus é para que alguém que pudesse salvar era alguém que não tivesse pecado. E para que não herdasse essa natureza pecaminosa, então Jesus
nasceu da concepção virginal no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, para que ele pudesse ser esse cordeiro que Deus providenciou para efetuar a salvação, conforme Hebreus 7, 26 e 27, que já citei também, Hebreus 4 e 15, conforme já citei também. Para que nós pudéssemos ser salvos, precisávamos de um Salvador que, como nós, não fosse pecador, que, como nós, pecadores, ele fosse isento de pecado. Dado essa importância, Jesus foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, tendo o cumprimento, inclusive, de Miqueias capítulo 5, versículo 2, até mesmo onde seria o seu nascimento, na cidade de Belém, na cidade de Davi. Então Jesus nasceu de uma forma extraordinária, para que assim, diferente de nós, ele não fosse pecador, para que ele pudesse ser o nosso Salvador, e não somente o nosso, mas também de todo o mundo, de todo aquele que confia nele e põe nela essa confiança, conforme Romanos também capítulo 10, o qual o apóstolo Paulo escreveu: se em teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque a morte é punição para pecado, é punição para o pecador. Como ele teve esse nascimento extraordinário e não herdou a natureza pecaminosa, diz então lá no livro de Atos, é impossível que ele fosse retido pela morte. Então Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele é capaz de perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna. Que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui. Querendo Deus, no próximo vídeo, nós iremos falar sobre o batismo de Jesus. Deus te abençoe, forte abraço, fique com Deus.